O assunto da aula de hoje é a acidez. Quando a gente fala em acidez, não é um tema novo, porque já vem ao longo da nossa formação sendo nos informado do que é acidez, como é que são as medidas, né, para determinação de acidez em solução, acidez de moléculas, mas agora a gente precisa evoluir um pouquinho mais e falar um pouquinho mais de acidez de moléculas orgânicas. E quando a gente fala de acidez, vem várias informações quanto à definição, né, de quem é um ácido e quem é uma base. E para nós, o que importa num primeiro momento é a definição de Bronsted-Lore para a definição de ácido e base. Vai ser um método mais utilizado, então, e fácil para a gente fazer a identificação das moléculas orgânicas quanto à acidez. Segundo a definição de Bronsted-Lore, um ácido é aquela espécie que é capaz de doar um próton. Então, quando a gente está falando de próton, a gente está falando justamente de um H+. Esse H+, então, é aquela espécie que tem como característica doar, ela vai ser, então, definida como ácido, e uma espécie que recebe um próton vai ser, então, definida como uma base. Pegando aqui embaixo alguns exemplos, então, a gente tem a molécula de água reagindo com uma molécula de HCl. Na presença de HCl, que é uma molécula que tem ligação polarizada, já que a gente sabe que nós temos, então, o cloro mais eletronegativo que o hidrogênio, nós sabemos que nós temos um parcial positivo no hidrogênio e um parcial negativo no cloro, devido, então, ao cloro ser mais eletronegativo. O mesmo acontece na molécula de água, já que a gente tem uma ligação, duas ligações polarizadas no sentido do oxigênio, com isso nós temos um parcial negativo no oxigênio, um parcial positivo nos hidrogênios. Então, nós temos ligações polarizadas e o centro negativo da molécula de água, ou seja, o oxigênio com seus pares de elétrons, vai atacar a porção positiva da molécula de HCl, que é o hidrogênio. Este hidrogênio, como já tem uma ligação polarizada no sentido do cloro, vai deixar os dois elétrons daquela ligação que ele compartilha com o cloro. Por isso que a gente fala que ele está transferindo, doando um próton, porque realmente está indo só próton, o núcleo, os elétrons da ligação que ele compartilha com o cloro ficam com o cloro. Após esse ataque, então, eu vou ter a formação de um H3O+, porque agora o meu oxigênio está fazendo 3 ligações, e quando faz 3 ligações eu sei que fica com carga formal positiva, mais a formação do Cl, que vai ficar com carga formal negativa, porque ele faz uma ligação, uma menos que isso, carga formal negativa em cima do cloro. Segundo a definição, então, o HCl está doando um próton, então ele é definido como um ácido, enquanto que a minha molécula de água está atuando como uma base, porque ela está recebendo um próton. Para todo o ácido, eu tenho uma base conjugada que é formada pela abstração deste hidrogênio. Então, o meu ácido, ele vai ter a base conjugada, que é a espécie sem o próton, que nesse caso, eu tenho Cl-. Então, HCl sem o próton é Cl- e eu defino como sua base conjugada. Toda base, quando recebe um próton, ela gera um ácido conjugado. No caso da molécula de água, o seu ácido conjugado é o H3O+. Com isso, então, eu tenho o equilíbrio estabelecido entre essas duas espécies. A molécula de água, nesse caso, está atuando como base, mas a molécula de água, dependendo com quem ela está em solução, ela pode também atuar como ácido, que é o exemplo que eu trago aqui embaixo. Então, na presença de HCl, ela reagiu abstraindo hidrogênio. Só que agora, na presença da amônia, que é um nitrogênio, nós temos o nitrogênio também com um par de elétrons, e entre nitrogênio e oxigênio, a gente sabe que o oxigênio é mais eletronegativo, segura muito mais esse par de elétrons, por isso que sistemas nitrogenados têm como característica serem melhores bases, porque o par de elétrons não está tão próximo do núcleo. Então, o que vai acontecer aqui é que o par de elétrons agora da amônia vai abstrair o hidrogênio da molécula de água. Novamente, eu tenho ligações polarizadas, né? Com parcial positivo nos hidrogênios e parcial negativo nos átomos mais eletronegativos, e novamente eu tenho a reação acontecendo entre a porção negativa de uma molécula e a porção positiva de outra.
A ligação que o hidrogênio faz com o oxigênio ela é desfeita e os 2 elétrons da ligação vão para cima então do oxigênio e eu levo apenas o núcleo, né, que é o próton, portanto essa espécie está doando esse próton. A molécula de água aqui então atua doando o próton, definida como um ácido, enquanto que a molécula de amônia é definida como base. A formação aqui desta troca protônica, então, leva ao nitrogênio pegar seu par de elétrons para fazer a 4ª ligação e ficar com uma carga formal positiva, porque nitrogênio com uma ligação a mais, carga formal positiva em cima dele. A molécula de água perdeu o próton e ficou com os elétrons apenas, então eu tenho a formação de uma carga formal negativa no oxigênio. Todo ácido tem a sua base conjugada correspondente, que no caso é a espécie sem o próton. Então, a base conjugada aqui da molécula de água é o OH-. Toda base tem um ácido conjugado. Ácido conjugado, que é o íon H3, NH4+. Vocês viram, então, que nos 2 exemplos, a molécula de água ora está atuando como base, ora está atuando como ácido. Isso é uma característica da molécula de água, de atuar tanto como ácido como base, e a gente chama e fala, então, que ela tem um caráter anfótero. Nós trabalhamos bastante até chegar aqui na química orgânica com ácidos fortes, né? Então, a gente trabalhou muito em outras disciplinas com HCl, ácido sulfúrico, e nesses casos foram sempre utilizados, então, ácidos bastante fortes, que são aqueles que quando são dissolvidos em água, praticamente todas as moléculas se dissociam em solução. Então, o que acontece é que o equilíbrio é deslocado rapidamente para a formação das espécies dissociadas em solução, levando à formação, então, do H3O+, mais o Cl-. E o equilíbrio, então, é deslocado no sentido da formação dessas espécies dissociadas. Quando a gente fala de ácidos fracos, que é aí que entram os ácidos orgânicos, as moléculas orgânicas, nós temos então uma pobre dissociação dessas moléculas em água. Poucas moléculas vão dissociar. Então, se eu considero o que vai acontecer, a molécula de água abstraindo o hidrogênio e formação da base conjugada, isso acontece, mas com poucas moléculas. Quando nós trabalhamos com ácidos fortes, que então estão totalmente dissociados em solução, o que é bem diferente do que acontece para ácidos fracos, onde poucas moléculas são dissociadas, nós podemos então trabalhar com medidas de pH, que mede justamente a concentração de H3O+. Para ácidos fortes, a gente tem altas, praticamente todas as moléculas dissociadas, então a medida de H3O+, me dá a medida da quantidade que eu coloquei de ácido lá para dentro. Mas para moléculas orgânicas, onde o equilíbrio ele não está deslocado para a formação das espécies dissociadas, a medida de H3O+, não me traz informações relevantes. Então, é útil o valor de pH para medidas de ácidos fortes que estão totalmente dissociados. O pH, ele sempre nos dá uma informação sobre a medida de uma concentração de H3O+, no meio da reação e não me dá informação sobre a força de um determinado ácido, e sim somente a quantidade que está dissociado. Então, para ácidos fracos, medida de pH não nos traz informações relevantes. Mas medidas de pKa, que é a medida da força real de um ácido, é extremamente importante quando a gente fala de moléculas orgânicas, porque nos dá realmente a capacidade que uma molécula tem de perder um próton. Essa medida indica a acidez da molécula e não mais uma medida de uma solução. Me dá a característica de uma determinada molécula, se ela é ou não é ácida, e não o quanto dissociada está no meio. Vamos então à definição de pKa, que é então importante quando a gente fala de ácidos fracos, de ácidos orgânicos.
Considerando então o equilíbrio para qualquer ácido aqui, eu tenho representado de maneira geral HA, dissociado em meio aquoso, que leva então às espécies dissociadas, a base conjugada de HA, que é A-, e a espécie de H3O+, que é o ácido conjugado da molécula de água. Tratando-se de um equilíbrio, então, eu tenho uma constante de equilíbrio, onde a concentração dos produtos é dividida pela concentração dos materiais de partida. Como nesses casos as soluções são altamente diluídas, nós estamos falando de soluções aquosas diluídas, nós temos uma quantidade de água que permanece constante, ou seja, a concentração da molécula de água é constante. Então, ela é retirada e a gente consegue chegar, então, a uma constante de dissociação ácida, que é quando a gente tem, então, a concentração da molécula de água constante. Com isso, eu tenho que a quantidade de base conjugada e a quantidade de ácido conjugada dividido pelo ácido de origem vão me dar, então, a constante de dissociação ácida. Quando eu lembro do que eu fiz para ácidos fortes, que praticamente todas as moléculas estavam dissociadas, eu tenho números bastante elevados no numerador da minha equação, porque eu estou falando então de moléculas que sofreram alta dissociação e a quantidade não dissociada é muito pequena. Então, ácidos fortes vão me dar valores bastante elevados de constante de dissociação ácida. E aí a gente pode verificar para o caso do HCl que nós vimos anteriormente, que assim que eu coloco em água, eu vou ter a espécie Cl- e H3O+ em alta concentração, então eu tenho realmente uma constante de dissociação bastante alta. Quando eu pego um ácido fraco, que anteriormente foi exemplificado como o ácido acético, eu sei que poucas moléculas se encontram dissociadas, então eu tenho números bastante pequenos nesta equação no meu numerador. O meu maior valor se encontra no denominador, que é a espécie não dissociada. Então, o que vai acontecer é que eu terei valores de Ka bastante pequenos. E se a gente observar aqui embaixo, é exatamente isso que é encontrado. O valor da constante de dissociação ácida para o ácido acético é de 1,74 vezes 10 na menos 5. Então, um valor muito inferior ao que é observado para o ácido clorídrico. Os químicos orgânicos, então, utilizam não o valor de Ka direto, porque as diferenças numéricas são muito grandes. Então, para fazer números mais numa faixa menor, se usa o logaritmo negativo da constante de dissociação ácida, por isso que a gente chama de pKa. Quando então coloca então e faz o logaritmo de Ka negativo, nós temos que o valor de Ka então transformado fica para pKa do HCl de menos 7, enquanto que o valor de pKa do ácido acético fica em 4,76 depois da conta. Com isso, a gente pode observar que quando eu tinha valores de constante de dissociação ácidas grandes, eu tinha então moléculas totalmente dissociadas, um ácido bastante forte. Com isso, eu vejo que agora aconteceu, já que eu estou fazendo menos log de Ka, que aquele que está muito dissociado, aquele que é o ácido mais forte, resultou num valor de pK menor e negativo, em comparação então com esse daqui que é um ácido fraco. Então, eu consigo afirmar que quanto mais forte for o ácido, menor será o valor do seu pKa, porque ele está mais dissociado, certo? Como é que a gente vai saber, então, poder estimar valores de pKa para as nossas moléculas? O que influencia uma molécula ser ou não ser ácida? Então, a gente tem que fazer a avaliação da seguinte maneira. A gente tem que olhar a estabilidade da base conjugada. Sempre que eu estou fazendo a dissociação, fazendo com que um ácido perca um hidrogênio, eu sempre vou gerar a sua base conjugada. E é justamente a tendência, se essa base conjugada tem estabilidade, se ela for estável, eu tenho uma tendência de formar essa molécula, porque o equilíbrio ácido-base é deslocado para a formação de espécies mais estáveis. Então, para mim, o que me importa é importante avaliar a estabilidade da base conjugada, porque se ela for estável, se ela tiver efeitos que levem à sua estabilização, eu vou levar, então, a perda daquele hidrogênio na molécula original e a formação desta base. Um outro fator que influencia os valores de pKa, a acidez de uma molécula, é a força da ligação HX.
Se essa ligação que o hidrogênio, que vai sair na forma de um próton, for participar de uma ligação, quanto mais fraca for essa ligação, nós teremos então um ácido mais, se a ligação for fraca, nós teremos um ácido mais forte, porque será mais fácil quebrar a ligação que este faz com um átomo aqui representado por X. Então, esses são os dois fatores que vão influenciar. O quão estável é a nossa base conjugada e quanto forte é a ligação que o hidrogênio faz na nossa molécula. Pensando sempre que a gente vai deslocar o equilíbrio para a formação de espécies, então, mais estáveis. Nós temos, então, as moléculas, quando a gente vai avaliar a sua acidez, a gente procura pegar moléculas para fazer um comparativo, quando elas participam de uma mesma família, ou quando elas participam, então, tem o mesmo tamanho, uma quantidade de períodos iguais. Então, na mesma família, o mesmo período. Vamos começar avaliando, então, moléculas que estão no mesmo período período da tabela periódica. Então, eu peguei aqui como exemplo o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. A gente sabe que à medida que a gente vai da esquerda para a direita na tabela periódica, nós passamos para o átomo mais vamos indo no sentido do átomo mais eletronegativo. Quando a gente fala, então, de moléculas que têm hidrogênio ligados a esses átomos, eu trago como exemplo aqui embaixo a molécula de metano, então CH3 ligado ao hidrogênio, a molécula de amônia, a molécula de água, que a gente já trabalhou, e o HF. Quando eu falei para vocês que fatores que influenciam, o primeiro fator que eu mostrei ali foi informar para vocês que o que importa é a estabilidade da base conjugada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando faz esta avaliação é realizar a remoção do nosso próton e gerar a base conjugada. Porque dependendo da estabilidade da base conjugada é que nós vamos, então, vamos ver as diferenças entre as bases conjugadas no comparativo e avaliar qual delas possui a maior estabilidade. Então, eu vou mostrar a quebra da ligação aqui, tirando o próton desta molécula, não vou mostrar uma base atuando, apenas vou remover o próton e gerar a base conjugada. A base conjugada do metano é o carbono ficando com carga negativa, porque ele fica com os 2 elétrons da ligação que ele dividia com o hidrogênio. O mesmo vai acontecer para a molécula de nitrogênio, para a molécula de água aqui, do oxigênio e do flúor. Em todos os casos, eu vou tirar o hidrogênio e vou mostrar, então, a base conjugada. Feito isso. Quando eu vejo isso, então, eu vejo que eu gerei nas espécies um carbono com carga negativa, um nitrogênio com carga negativa, oxigênio e flúor, todos com carga negativa, as bases conjugadas. Qual dessas bases é mais estável? Quem sabe assimilar melhor carga negativa? E aí que entra o ponto da eletronegatividade. O átomo, sendo que todos aqui têm o mesmo tamanho, aquele átomo que possui uma tendência a estabilizar melhor, a aproximar esses elétrons do núcleo, é o que vai me dar maior estabilidade para a minha base conjugada. Então, eu tenho, nesse sentido, um aumento da estabilidade da base conjugada. Quanto mais estável for a base conjugada, significa que o meu equilíbrio será deslocado para sua formação. Então, também nesse sentido, eu tenho aumento da acidez, que é o que a seta lá em cima já diz, mas vamos anotar aqui também, aumento da acidez, porque eu vou tender a formar a base mais estável, que é, no caso, o flúor menos. O valor de pKa está informado aqui em cima para todas as moléculas e, como foi dito antes, quanto menor o valor de pKa, mais ácida é a molécula. E é isso que eu expliquei aqui. Ela é ácida por quê? Porque a base conjugada é mais estável. Um valor de pKa de 3,2 é muito inferior a um valor de pKa de 48, que é o caso do metano.
Por quê? Porque a base conjugada, um carbono com carga negativa, ele não sabe estabilizar em nada essa carga negativa. A tendência de deslocar o equilíbrio para sua formação é praticamente nula. Então, nós temos uma espécie de baixa acidez. Um pK de 48 é um valor bastante alto. Então, para átomos que estão no mesmo período, nós temos a eletronegatividade ditando a sua ordem de reatividade, porque a gente olha para a base conjugada e sabe que quando aquele átomo ficar com carga negativa, quanto mais eletronegativo ele for, mais estável será a base conjugada, consequentemente o ácido será mais forte e terá um valor de pKa menor. Isso nós falando então no mesmo período. Mas agora quando a gente fala numa mesma família, ou seja, quando nós temos agora átomos que não têm o mesmo número de camadas, tem camadas totalmente diferentes, o número de camadas, são átomos com tamanhos bastante diferentes. E aí eu pego aqui para dar uma olhada na família dos halogênios. Então, quando eu tenho ácido fluorídrico, clorídrico, bromídrico e, por fim, iodídrico. As moléculas eu boto aqui já para vocês terem uma ideia da diferença de tamanho dos átomos. Então, o flúor é um átomo muito menor do que o iodo. Quando eu olho para os valores aqui de pKa, eu já consigo dizer, olha, 3,2 é um valor baixo, mas menos 10 é um valor muito inferior de pKa. Então, está me dizendo que o ácido iodídrico desses 4 é a espécie mais ácida. Por que disso? Então, aqui entra aquela segunda informação que eu falei para vocês que influencia na acidez de um determinado composto, que é a força da ligação HX. O núcleo de hidrogênio e flúor, ele está muito mais próximo do que o núcleo de hidrogênio e iodo. Nós temos uma ligação, no primeiro caso, muito mais curta do que a última que eu estou mostrando no HI. Então, a ligação H-flúor é uma ligação muito mais forte, muito mais difícil de ser quebrada, enquanto que a remoção deste hidrogênio ligado ao iodo, por participar de uma ligação muito mais longa, eu consigo, então, fazer a retirada deste hidrogênio muito mais fácil. Nessa ponta da minha seta, eu tenho a ligação HX mais forte, eu tenho um ácido mais fraco, quando comparado com aquele que possui uma ligação mais longa, que vai ser mais fraca, portanto, se comportará como um ácido mais forte. Nessa tabela aqui tem também alguns valores em relação ao comprimento dessas ligações que eu estou mostrando, né, no desenho, as diferenças de tamanho, mas aqui estão os valores numéricos, né, do comprimento dessas ligações. Enquanto que uma ligação de hidrogênio com flúor tem um comprimento de 0,9, nós temos a ligação HI com um comprimento de praticamente o dobro, de 1,6. Então, realmente é uma ligação muito mais longa, porque agora nós estamos utilizando um orbital com uma camada muito mais externa para fazer essa ligação a um átomo muito maior. Então, as energias para fazer a quebra dessa ligação, aqui olhando em quilojoules, eu preciso de muito mais energia para quebrar uma ligação HF do que eu preciso para quebrar uma ligação HI. Então, um aumento do tamanho do átomo faz com que eu tenha, então, uma facilidade para quebrar a ligação que ele faz com o hidrogênio, porque a ligação é mais longa, é uma ligação mais fraca. Além disso, quando eu faço a base conjugada, que eu vou fazer aqui para vocês, eu vou fazer, então, a dissociação, o HF, deixa eu representar as estruturas novamente aqui na frente, eu tenho HF. Para eu mostrar a sua base conjugada, então, eu tenho que mostrar os elétrons ficando com o flúor, mais o H+, que eu não vou representar para não atrapalhar. Eu tenho o HCl, o HBr e o HI. Para todos, eu vou fazer, então, a retirada do H+, e os elétrons vai ficar em cima do halogênio. Aqui eu terei Cl-, bromo- e iodo-. Como que a base conjugada pode também ser utilizada para explicar, né? Porque ela também é um fator importante. Quem sabe estabilizar melhor carga negativa? Flúor ou iodo, pegando os dois extremos? A gente, num primeiro momento, pode ser levado a dizer que o átomo mais eletronegativo consegue estabilizar melhor carga negativa.
E isso está correto quando a gente fala de átomos que têm a mesma quantidade de camadas, o mesmo tamanho. Mas quando a gente fala de átomos que têm tamanhos tão diferentes assim, como é o caso de moléculas que temos uma diferença de período, nós temos átomos aqui embaixo, então eu trago um desenho novamente para mostrar a diferença de tamanho entre esses átomos. Nós temos agora elétrons acomodados num átomo tão grande de iodo que esse iodo ele não tem uma dificuldade para estabilizar esse elétron a mais, já que ele tem tantos elétrons. Enquanto que o flúor, por ser um átomo pequeno, ele sente muito mais a dificuldade em estabilizar esses elétrons. Então, quando eu falo de tamanho, aquele átomo maior, que é mais polarizável, mais grandão, aquele elétron a mais, para quem já tem tanto, não sofre tanto quanto por um átomo menor. Então, uma carga negativa distribuída em um volume maior, menor densidade eletrônica vai ficar. Então, quanto mais concentrada for uma carga, mais o átomo sofre para sua estabilidade. Então, quando eu falo em átomos maiores levam vantagens na estabilização. E nesse sentido, portanto, eu tenho aumento da estabilidade da base conjugada. Nesse sentido, então, eu tenho aumento na acidez. Nesse sentido também, eu tenho uma diminuição do valor de pKa, que é os dados informados à esquerda no nosso slide. Então, quando eu falo de átomos que estão em períodos diferentes, eu tenho dois fatores que influenciam a minha avaliação. É a força, né, da ligação e também a estabilidade da base conjugada. Os dois conceitos vão no mesmo sentido. A ligação que o HI faz é mais longa, facilita a remoção do hidrogênio, e a base conjugada formada, ela consegue estabilizar melhor a carga negativa, porque um elétron a mais, para quem já tem tantos, ele não vai sofrer tanto assim na sua estabilização. Certinho. Eu mostrei, então, o caso dos átomos flúor, cloro, bromo e iodo, que pertencem a uma mesma família na tabela periódica. Agora, vamos dar uma olhada para o vizinho, oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. Então, nesses casos aqui, como é que fica a acidez? Vamos pegar o exemplo da molécula de água, a molécula de sulfeto, e a mesma molécula de selênio. Quando a gente faz, então, a base conjugada para esses três casos, a gente vai obter oxigênio com carga negativa, enxofre com carga negativa e selênio com carga negativa. A mesma avaliação que a gente fez para os outros casos é feita agora. Nós temos, então, um aumento nesse sentido, né, do tamanho do orbital. Então, nós temos um aumento do meu átomo nesse sentido. Nós teremos, então, alguém que um elétron a mais não vai ser tão severo assim para ser estabilizado. Então, o tamanho do átomo aumentando, eu tenho aumento da estabilidade da base nesse sentido. Nesse sentido também, eu tenho aumento da acidez. E nesse sentido, eu tenho diminuição do pKa. Os valores de pKa aqui, então, ficam para a água, 15,7, pKa de 7 para H2S e pKa de 3,9 quando a gente fala para o H2 selênio. A ligação também que eu tenho aqui deste hidrogênio, deixa eu mostrar do outro lado, deste hidrogênio aqui
com o hidrogênio há uma ligação muito mais curta do que a ligação que o enxofre faz com o hidrogênio, e elas são mais curtas do que o comprimento da ligação que o selênio faz com o hidrogênio. Então, nesse sentido também, eu tenho um aumento do comprimento da ligação. Então, vamos anotar aqui que esta é a ligação mais longa, mais fácil de ser quebrada. Então, os dois fatores novamente têm que ser levados em consideração: a ligação mais longa, mais fácil de ser quebrada, e também a base conjugada, por ser um átomo maior, consegue estabilizar a carga negativa e, portanto, eu consigo deslocar mais facilmente o equilíbrio na formação dessas espécies, e isso resulta uma espécie que perde mais facilmente o hidrogênio, porque é uma ligação mais longa e porque a base conjugada é mais estável. Com isso, a gente fecha, então, essa primeira parte avaliando diferentes átomos, né, no mesmo período e numa mesma família. O que importa quando a gente está falando de átomos que têm o mesmo tamanho é a eletronegatividade. Então, o efeito da eletronegatividade para quem tem o mesmo tamanho me diz o aumento da acidez. Agora, quando eu estou falando de átomos que têm tamanhos diferentes, então passo de um átomo que é pequenininho para um átomo que é maior, o aumento da acidez é definida por esse átomo ser maior, o que leva ele a ter ligações mais longas e também a conseguir estabilizar melhor a carga negativa da base conjugada formada. Então, aqui fica como um resumo de tudo que foi falado até aqui. Outras moléculas orgânicas, então, para a gente falar sobre valores de pKa. Trago aqui 3 moléculas, então. O etanol, o ácido acético e uma molécula não orgânica aqui, o ácido metano sulfônico, para que a gente faça um comparativo. Primeira coisa sempre que é preciso fazer quando a gente está falando de acidez, então, é fazer a base conjugada, porque é ela que vai me dar a resposta de quão ácido é uma molécula. Então, eu vou fazer o equilíbrio aqui e vou mostrar o meu etanol perdendo o próton e formando, então, a molécula carregada. O mesmo eu vou fazer para o ácido acético, que é uma molécula já conhecida por nós, que a gente já fez a base conjugada anteriormente. Então, tá aqui a molécula, o ânion, né, a base conjugada do ácido acético. Posso fazer também para o caso do ácido metano sulfônico e deixo aqui já a base conjugada já prontinha para este outro ácido que eu quero fazer o comparativo. Bom, tenho 3 ânions. Como é que eu posso agora comparar esses ânions? E se me é perguntado qual dessas 3 moléculas aqui é o mais ácido, eu posso já meio imaginar que etanol não é, né? As outras têm um nome ácido na nomenclatura. Mas e se eu tiver que provar? Como é que eu vou provar o porquê que ácidos são chamados de ácidos, né? Então, vamos olhar para a estrutura primeiro do ânion do ácido do etanol. A gente aprendeu como é que acontece a estabilização de ânions, né? Tudo que foi estudado para estabilização de carbânions serve para estabilização de outros ânions. Então, quando a gente olha para essa carga negativa, a gente pode pensar em efeitos que estabilizavam os nossos carbânions eram ressonância, efeito indutivo, e a gente olha para a nossa molécula, para o carbono vizinho, e observa que nós temos um carbono hibridizado em sp3. Se é hibridizado em sp3, eu não posso, então, fazer a conjugação dessa carga negativa. É um par de elétrons localizado. Quando eu olho para a molécula gerada pela perda do hidrogênio no ácido acético, eu vejo que o meu carbono vizinho aqui é um sp2. E eu sei, então, que nesse caso, eu posso deslocalizar esses elétrons no sentido desta carbonila, gerando uma estrutura, um contribuinte de ressonância, onde a carga negativa pode ir para cima do outro oxigênio. Se eu for avaliar a estabilidade desses 2 ânions, eu sei que este ânion que tem deslocalização é mais estável, porque a deslocalização faz com que não somente esse oxigênio fique com esse excesso de carga, mas ele consegue distribuir essa carga negativa por cima de 3 átomos. Então, isso traz estabilidade para a minha molécula, coisa que não acontece para essa espécie aqui. Então, eu já consigo dizer por que o ácido acético é mais ácido que o etanol, porque a base conjugada do ácido acético, que é uma molécula carregada negativamente, é estabilizada por ressonância, enquanto que do etanol a base conjugada não tem estabilização nenhuma.
E quanto ao ácido metano sulfônico, tem estabilização? Que tipo de estabilização? Tem estabilização, sim. A estabilização é a mesma que a gente viu anteriormente. Ele consegue distribuir a densidade eletrônica, já que tem um átomo que participa de dupla ligação. Com isso, eu posso desenhar a estrutura de ressonância, mostrando, então, essa carga negativa circulando por cima de um outro oxigênio e formando dupla nessa posição. Como essa espécie ela tem não somente este enxofre fazendo dupla com este oxigênio, mas tem também dupla com esse outro átomo de oxigênio, essa carga negativa também pode passear para cima deste outro oxigênio aqui, levando a uma outra estrutura de ressonância, onde eu tenho agora dupla O nesta posição e aqui formando este terceiro contribuinte de ressonância. A gente viu que a quantidade pode me dar um informativo também de quão estável é a espécie que eu estou observando. E se uma estrutura tem, como no caso do ácido metano sulfônico, uma base conjugada estabilizada por 3 estruturas de ressonância, sendo que as cargas negativas estão em cima de átomos de oxigênio, e aqui eu tenho 2 estruturas de ressonância com carga negativa em cima de oxigênio, eu posso dizer que a quantidade vai me dar a resposta. Então, 3 estruturas de ressonância é melhor para estabilizar do que 2. Então, eu sei que o ácido metano sulfônico é mais ácido que o ácido acético, porque ele tem uma base conjugada mais estável. E os valores vão me dizer exatamente isso. Enquanto que o etanol, deixa eu destacar em azul, possui um pKa de 16, nós temos o ácido acético com um pKa de 4,7. Então, menor o valor de pKa, mais ácida é a molécula. Que valor eu espero para o ácido metano sulfônico? Um valor ainda menor do que o ácido acético. E o valor de pKa para o ácido metano sulfônico é de -2. Portanto, realmente mais ácido. Então, nesse sentido aqui, eu tenho bases mais estáveis. Eu tenho também ácidos mais fortes. Outro exemplo, então, eu pego aqui para que a gente avalie novamente um grupo funcional, que é um álcool. Deixa eu escrever os nomes aqui. Um álcool. Sempre que o carbono, então, é ligado a um átomo sp3, nós estamos falando de um álcool. Quando um OH é ligado a um sp2 de um anel aromático, nós estamos falando de um fenol. E aqui é um outro fenol funcionalizado, né? Porque eu tenho novamente agora um substituinte nesse anel. Qual a diferença? Que valores de pKa eu posso esperar para essas estruturas? A resposta está na base conjugada. Eu não tenho como me livrar de fazer isso, porque sem isso eu não consigo avaliar a estabilidade, se vai ou não formar, se vai ser deslocado o equilíbrio para a formação da base conjugada ou não, porque é ela que vai me dizer o quão estável ela for, se vai se formar ou não. Quando eu faço, então, as bases conjugadas, já percebo que no caso do fenol, é bem diferente agora, porque a vizinhança... Porque agora a vizinhança do fenol é um carbono sp2, que foi justamente o que eu usei para fazer a nomenclatura, né, de fenol, que é diferente de um álcool. Então, por ter um vizinho que é um carbono sp2, a gente já viu que eu posso, então, deslocalizar essa carga negativa para dentro do anel aromático, enquanto que aqui, por ser um átomo hibridizado em sp3, não tem essa possibilidade de conjugação. Então, nesse caso, nós temos elétrons localizados, e enquanto aqui nós teremos elétrons deslocalizados. Então, como que fica essa deslocalização? Vai ser mostrada com a carga negativa indo para dentro do anel, forma dupla com o carbono que eu vou numerar como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E aí, os elétrons da ligação que um compartilha com dois, os elétrons da ligação π, um não quer mais, porque vai fazer ligação dupla com oxigênio, joga os elétrons para cima de 6. Isso vai dar um contribuinte de ressonância, onde eu tenho dupla com oxigênio, e agora o 6 vai ficar com esta carga negativa, que vai ajudar a estabilizar, então, não deixando os elétrons somente em cima do oxigênio. Por estar novamente vizinho a uma dupla ligação, esse ânion pode ser deslocalizado e agora os elétrons vão para cima do carbono 4. Gerando uma carga negativa nessa posição do carbono 4. Como o carbono 4, ele está vizinho a uma dupla ligação, ele faz ligação do 4 com o 3, 3 se livra dos elétrons que divide com 2, mandando para cima do 2. Isso vai gerar um contribuinte de ressonância. Que eu vou desenhar aqui. Com a carga negativa indo para cima de 2, a nova ligação se formou agora entre o 4 e o 3, e o 2 fica com a carga negativa. Por fim, então, essa carga negativa refaz a dupla ligação dentro do anel entre 2 e o 1 devolve os elétrons para cima do oxigênio, levando a estrutura de partida que nós tínhamos. Então, 4 estruturas de ressonância é o que a gente tem para o caso do íon do fenol. Certo? Então, tá aqui desenhado. Então, quando a gente olha para essa base conjugada do fenol, nós vimos, então, que a base conjugada é muito mais estável, significa que o fenol é muito mais ácido do que um álcool qualquer. Valores de pKa, então, para a gente deixar anotado aqui. O valor de pKa para um álcool é sempre na faixa de 16, que é o que a gente viu para o etanol anteriormente. E o valor de pKa para um fenol é 10. Olhando então para essas estruturas, a gente viu a diferença significativa de valores de pKa, são 6 unidades, isso é bastante, considerando que o valor de pKa é menos log de Ka, então é um valor bastante significativo. E o que a gente espera agora para o nosso próximo caso, que eu tenho então um fenol substituído com o grupo nitro na posição contrária aonde tem o substituinte, na posição par. Então, eu vou saber se esse grupamento nitro me ajuda a estabilização dessa carga negativa se eu fizer as estruturas de ressonância. E para isso, então, eu vou fazer as estruturas de ressonância nessa nova página, porque lá não vai entrar tudo. Então, aqui está a base conjugada, a estrutura que tem o nitro, e vou mostrar a deslocalização desses elétrons no sentido do anel aromático, exatamente como eu fiz para o outro, para o fenol sem substituinte. E vou levando a carga negativa, então, até o momento que eu sei que ela vai ficar vizinha ao grupamento nitro, e eu vou avaliar se este nitro me ajuda a estabilizar essa carga negativa ou prejudica a estabilização dessa carga negativa. Carga negativa aqui, dupla ligação nessa posição. Este nitrogênio, ele é um nitrogênio que de qual hibridização? Qual é a hibridização deste átomo? Se ele participa de uma dupla ligação, ele é um átomo de nitrogênio hibridizado em sp2. Eu posso deslocalizar carga negativa no sentido de um átomo hibridizado em sp2, porque ele participa de uma ligação dupla, então eu consigo fazer a deslocalização desses elétrons no sentido deste átomo. Além disso, nós vimos que o nitro tem uma ligação aqui que é polarizada no sentido do nitrogênio e ainda os elétrons são puxados no sentido dos oxigênios. Então, também tem um forte efeito indutivo, ajudando a estabilizar este meu ânion. Isso vai gerar uma estrutura de ressonância, onde eu tenho, então, os elétrons sendo acomodados em átomos mais eletronegativos, que são os oxigênios.
o nitrogênio continua com carga negativa porque ele ainda faz as 4 ligações, uma a mais do que fica neutro. Então, tá aí uma quinta estrutura de ressonância que antes, quando eu não tinha esse substituinte, não se formava. Em azul, eu vou continuar aquela deslocalização de elétrons que também acontece dentro do anel aromático. Deixa eu só desenhar essa seta. Não vai ter jeito, vão se sobrepor, então formando a dupla dentro do anel e a carga negativa vindo no sentido do carbono dentro do anel. Isso vai gerar uma outra estrutura de ressonância com a dupla nesta posição e carga negativa no carbono vizinho agora ao que tem a C-O. Por fim, essa carga negativa restitui as ligações duplas conjugadas dentro do anel e volto a ter a estrutura de partida. Então, aqui nesse caso, eu tenho 5 estruturas de ressonância. Na base conjugada. Contra as 4 estruturas de ressonância que anteriormente eu fiz para o fenol, sem substituinte. Então, essa base conjugada, ela é estável, mas aquela que tem o nitro, ela é mais estável ainda, não só por ressonância, mas também por efeito indutivo. Então, o valor de pKa esperado aqui, ele tem que ser um valor de pKa menor do que 10, e o valor é 7. Então, tá aí, eu mostro o valor de pKa e eu entendo por que esse valor de pKa é menor, porque a base conjugada é mais estável. Com isso, então, eu fiz uma avaliação dos valores de pKa para já 3 grupos funcionais bem diferentes. Ácido acético, fenol, né, que tem, depois a gente vai estudar a categoria mais a fundo dos fenóis, e os álcoois. Álcoois, então, eu já falei para vocês que a gente vai ficar na casa de 16, é o que tem um maior valor de pKa. O fenol vai ficar na faixa de 10, dependendo do grupo funcional ligado ao anel aromático, como por exemplo o nitro, que consegue ajudar a estabilização, pode cair de 10, mas em torno de 10. Nós temos os ácidos acéticos, os ácidos carboxílicos, que eles têm, então, valores de pKa bem menores. Mas como a gente viu anteriormente, quando eu faço a dissociação aqui do meu ácido acético, eu tenho um oxigênio com carga negativa e eu consigo mostrar a dissociação dessa carga negativa no sentido da carbonila e eu tenho 2 estruturas de ressonância com os oxigênios acomodando essa carga negativa em apenas 2 estruturas de ressonância. Então, como que eu justifico que com apenas 2 estruturas de ressonância, o meu ânion do ácido acético vai ser mais estável, justificando que ele tem um menor valor de pKa? Lembre que eu falei para vocês que a gente pode fazer um comparativo de quantidade quando a gente está falando de espécies que têm estruturas muito similares. Se a gente começa a fazer um comparativo de moléculas com estruturas muito diferentes, quantidade não vai nos dar a resposta. E o que acontece aqui? Neste ânion aqui, na estabilização, por mais que sejam apenas 2, nós temos a carga negativa sendo estabilizada passando sobre 2 átomos de oxigênio. Quando nós temos a formação do ânion aqui, da base conjugada do fenol, a carga negativa ela vai ser acomodada por um oxigênio e depois, durante a distribuição dos elétrons no anel aromático, vamos voltar lá para ver a deslocalização, quem estabiliza a carga negativa nesses casos são átomos de carbono, então que não sabem estabilizar tão bem assim, então como vocês podem ver aqui, nessas estruturas, eles não sabem estabilizar carga negativa tão bem quanto átomos de oxigênio. Então, por mais que tenha uma quantidade maior de estruturas de ressonância, o fenol não tem estruturas de ressonância tão eficiente como é o caso da base conjugada formada pela abstração do próton no ácido acético. Então, quantidade só vale
que nem para o caso que a gente viu anteriormente, que eu posso fazer um comparativo, eram dois grupos funcionais iguais, e aí sim, um substituinte apenas eu fiz uma quantidade a mais de estruturas de ressonância, mas não serve para muitos casos quando eu estou falando de mudança de grupo funcional. Então, ácidos carboxílicos serão mais ácidos do que o grupo funcional fenol, porque o tipo de ressonância da base conjugada é muito mais eficiente. Sabendo disso, então, a gente passa para uma nova categoria agora, falando de compostos carbonílicos, que tem um hidrogênio alfa-carbonílico bastante ácido. Pegando aqui então e fazendo a base conjugada, que é sempre a minha primeira tarefa para conseguir chegar a uma estrutura que vai me dar informação, eu vou fazer o que então? Eu vou fazer a remoção deste hidrogênio aqui e deixar a carga negativa sobre esse carbono aqui. Então, a minha carga negativa vai ficar neste carbono aqui. Essa carga negativa, que eu removi esse hidrogênio ligado a um carbono sp3, ela vai poder agora ser deslocalizada no sentido da carbonila. Eu fiz antes, né? Eu tinha um oxigênio com carga negativa, no caso do ânion do ácido acético, eu deslocalizei no sentido da carbonila. É a mesma coisa agora. A diferença é que antes era um oxigênio com carga negativa, agora é um carbono. Mas a deslocalização que eu fiz anteriormente também posso fazer aqui. E com isso eu tenho, então, a carga negativa sendo acomodada no oxigênio e não mais no carbono. Se eu fosse fazer uma avaliação, né, eu sei que esse contribuinte de ressonância é muito melhor que esse daqui, porque carga negativa em oxigênio é melhor do que em carbono. Mas é uma possibilidade que eu tenho de deslocalização que traz estabilidade para essa base conjugada e leva uma certa acidez para hidrogênio no carbono que a gente fala alfa-carbonílico, que é o carbono ligado diretamente à carbonila. Então, essa é a base conjugada formada aqui. Por que eu considerei este hidrogênio ligado a esse carbono? Bom, esse carbono tem 3, eu peguei justamente um deles, apenas um deles, porque é um só que vai ser ácido. Os outros vão ficar como substituintes aqui, né? Os outros 2 hidrogênios permanecem na molécula. E por que eu não peguei este hidrogênio ligado diretamente à carbonila? Bom, eu vou desenhar a base conjugada removendo aquele hidrogênio. Vou botar aqui do lado a estrutura. E agora vou fazer o equilíbrio removendo esse hidrogênio que está ligado diretamente ao carbono da carbonila. Então, o carbono da carbonila é que vai ficar com a carga negativa. Carga negativa vai ficar em cima desse átomo. Antes eu tinha uma carga negativa que estava em cima de um átomo hibridizado em sp3. E a gente sempre viu que par de elétrons em cima de um átomo sp3 consegue conjugar se a vizinhança permitir. Agora, uma carga negativa em cima de um átomo hibridizado em sp2 não possui possibilidade de paralelismo de orbital e não consegue conjugar. Então, ao contrário desse outro caso, desse outro hidrogênio que eu fiz a remoção e gerei um ânion, essa carga negativa pôde ser deslocalizada. Essa daqui é uma carga localizada. Então, ela não tem acidez nenhuma para levar à sua formação. Certo? Então, esta carga negativa aqui, que é a remoção de um hidrogênio do grupo funcional aldeído, a gente nunca vai fazer. Remover este hidrogênio ligado diretamente à carbonila não é ácido. Se a gente precisar remover ele, a gente vai ter que usar um ácido muito forte, a ponto que daí não vai atacar o hidrogênio, uma base muito forte e não vai conseguir atacar esse hidrogênio e vai acabar reagindo com a carbonila, que é a química que a gente trabalha lá na orgânica 2. Então, não vou nunca mexer neste hidrogênio, certo? Fazendo isso, então, eu consigo fazer a avaliação correta da minha estrutura e retirando o hidrogênio ligado a carbono sp3. Depois, então, eu passo para uma outra estrutura, que agora, então, eu tenho essas mesmas situações, né? Hidrogênio ligado direto à carbonila, então agora eu esqueço eles, e eu sei, então, que apenas hidrogênios que eu tenho que considerar são hidrogênios aqui ligados a carbono sp3. Aqui eu sei que são 2, não vai sair os 2, eu vou mostrar apenas um dissociando e gerando a base conjugada, formando, então, a base conjugada.
Nesse caso agora, eu tenho uma carga negativa num carbono sp3 que pode então dissociar no sentido da carbonila. Qual carbonila? No sentido das duas. Se tem duas, ele pode dissociar no sentido das duas. Então, eu vou mostrar em vermelho a dissociação no sentido da primeira carbonila. E essa carga negativa, ela também pode ser dissociada no sentido da outra carbonila, que eu vou mostrar então em azul. Quem é mais estável? Essa carga negativa aqui de baixo ou aquele carbânion lá de cima? Então, eu sei que essa aqui, ela tem 3 estruturas de ressonância, o segundo caso, levando a uma estabilização muito boa, enquanto que essa daqui é estável, mas apenas por 2 estruturas de ressonância. Então, eu sei que se essa base conjugada é mais estável, eu tenho esses hidrogênios aqui como sendo mais ácidos. E o valor de pKa vai me dar essa informação. O valor de pKa deste caso aqui é 13,5, enquanto que o valor de pKa para esta molécula dicarbonílica é um valor muito inferior de 5, porque eu tenho uma base conjugada muito mais estável. E como que fica no caso aqui de baixo? Que eu tenho, então, agora um carbono que está ligado a 2 nitros. Nossa, além de ressonância, que eu sei que vai acontecer, eu tenho um forte efeito indutivo. Então, eu tenho que esperar, né? Porque aqui eu tinha efeito indutivo nessas carbonilas. Deixa eu pegar uma outra cor para não misturar com as setas. Vou botar um amarelinho aqui. Como eu tinha... Amarelo não veio, peraí. Como eu tenho um forte efeito indutivo no sentido dessas carbonilas, eu sei que eu tenho agora também um forte efeito indutivo no sentido dos oxigênios do meu nitro, como a gente já viu por efeito indutivo em outro momento. Então, eu tenho uma situação aqui que vai me levar a uma estrutura bastante estável, a base conjugada. Então, vamos avaliar isso. Eu tenho um oxigênio ligado ao nitrogênio, permanece com carga negativa. Vou mostrar, então, a remoção somente do próton, deixando os elétrons com a seta em vermelho. E isso vai originar um nitrogênio aqui também, O-, os nitrogênios têm carga positiva, e aqui vai ter a carga negativa. Vou mostrar a mesma coisa que eu fiz anteriormente, agora essa carga negativa pode conjugar com um nitro por ressonância e ser estabilizada ainda por esse forte efeito indutivo dos 3 átomos eletronegativos ligados a esse carbono. E eu vou mostrar isso com a primeira estrutura de ressonância. Oxigênio, carga negativa, o nitrogênio fica com 3 ligações, continua com carga positiva. Em azul, vou mostrar outra estrutura de ressonância. Dois oxigênios com carga negativa, nitro com 4 ligações, fica com carga, o nitrogênio carga positiva. Então, eu tenho novamente 3 estruturas de ressonância. Empatou em número de estruturas de ressonância, eu apelo para o que eu sei. O efeito indutivo aqui, no caso desta molécula, dessa última molécula, tem um efeito indutivo muito maior. Então, estabilizado por ressonância e por maior efeito indutivo, o valor de pKa que eu espero para essa minha última molécula tem que ser inferior a 5 e é 4, porque a diferença entre elas é o efeito indutivo. Então, mostra a diferença adicional de ressonância. Então, 2 efeitos de ressonância aqui, contribuintes de ressonância, aqui 3 e aqui 3. Só que aqui, além das 3 estruturas de ressonância, eu tenho um efeito indutivo maior. De que forma, então, eu posso também mostrar a importância do efeito indutivo, né, em outras moléculas? Eu trago aqui vários exemplos e eu vou colocar as bases conjugadas desses diferentes ácidos carboxílicos que eu trago para vocês, mostrando, então, tirando aquele hidrogênio ligado ao átomo mais eletronegativo, vou tirar do átomo mais eletronegativo e não do carbono, né? Porque eu sei que o oxigênio estabiliza melhor a carga negativa. E agora vou deixar todos eles a sua base conjugada, porque é ela que me importa na minha avaliação.
Como se trata de ácidos carboxílicos, eu sei que em todos os casos eu vou ter a possibilidade de ressonância, né? Esta carga negativa, em todos os casos, ela vai ser deslocalizada no sentido da carbonila. Então, eu poderia fazer essas estruturas de ressonância para provar que é um hidrogênio bastante ácido, mas para todas elas eu teria duas estruturas de ressonância. Então, o que explica as diferenças entre elas, que eu já vou colocar os valores de pK, a gente vai ver que tem valores de pK que são diferentes. Bom, se ressonância empatou, eu passo para o próximo efeito. E o meu próximo efeito aqui, já que eu tenho átomos eletronegativos ligados, significa então que é o efeito indutivo que vai ser considerado. Quando a gente olha para flúor, cloro, bromo e iodo, a gente sabe que eles são átomos que conseguem então polarizar a ligação no sentido deles e, consequentemente, vão fazendo com que aconteça, né, a retirada de elétrons dos vizinhos, porque eles são átomos mais eletronegativos. Eles retiram densidade eletrônica do carbono que está diretamente ligado a eles, e aqui embaixo a figura está dando essa ideia, né, o halogênio puxando os elétrons no seu sentido, tira a densidade eletrônica do carbono diretamente ligado, mas também vai tirando a densidade eletrônica dos carbonos que seguem. Então, eu tenho isso acontecendo e quanto mais eletronegativo for esse átomo, mais forte vai ser o efeito retirador de elétrons. Então, vai retirando a densidade eletrônica também do meu carbono carbonílico, que é o que está envolvido também na estabilização da carga negativa. Como eu sei que o flúor é o que tem, então, maior efeito indutivo, eu sei então que ele vai estabilizar melhor a minha base conjugada, deixando essa base mais estável, o que vai me gerar um ácido mais forte. Então, os valores de pK, vou anotar aqui, só puxar para baixo, para eu colocar os valores de pK de todas as moléculas. O valor de pK para esse caso aqui, deixe-me colar, é de 2,66. O valor de pKa para quando eu tenho o Cl ligado na cadeia lateral é 2,81. O valor de pK para bromo na cadeia lateral é 2,86. E o valor de pK quando trata-se do iodo é de 3,15. Então, são valores mais modestos, né, as diferenças de valores entre eles, porque agora eu tenho o efeito indutivo influenciando. Em relação ao ácido acético, a gente percebe que ele tem uma influência, porque o ácido acético nós tínhamos pK de 4,7, então realmente o efeito indutivo diminuiu, mas entre eles a diferença não é tão grande assim, porque o efeito indutivo não é um efeito tão forte assim. Mas a gente tem valores, então, explicados por efeito indutivo. Ressonância, todos têm dois efeitos de ressonância, o que justifica os valores de pK abaixo. E o efeito indutivo justifica que este que tem na cadeia lateral um flúor, que tem um efeito indutivo, uma ligação mais polarizada, exerce uma maior estabilidade na base conjugada, gerando, então, um ácido mais forte, que é aquele que tem o menor valor de pK. Se o efeito indutivo é algo que se perde com a distância, agora eu trago exemplos aqui onde vocês podem observar que eu tenho praticamente as mesmas moléculas. O que muda? Muda que aqui o bromo está mais perto do ácido, aqui ele vai ficando mais longe, até que ele vai adotando uma posição mais distante ainda na minha molécula. Então, eu fui mudando a posição do bromo. Vamos dar uma olhadinha na base conjugada. Vou fazer as bases conjugadas para todos os casos. Abstraindo aquele hidrogênio, o bromo está nessa posição. O mesmo vou fazer nesse caso aqui. Agora, o bromo está neste carbono. Novamente, eu estou falando de um ácido carboxílico e com isso eu já sei que eu tenho duas estruturas de ressonância estabilizando a base conjugada. Não vai me dar diferença, o que vai me dar diferença agora é a diferença na cadeia, né? Então, o que tem igual não me responde. O que vai ser diferente é que vai me dar a resposta da diferença de acidez. Aquele bromo que está mais perto, então, ele polariza a ligação no seu sentido e ajuda a estabilizar essa carga negativa, porque está a 3 ligações de distância do oxigênio, enquanto que esse daqui já se encontra a 4 ligações de distância, o próximo já está a 5 ligações de distância e esse outro aqui já está muito mais distante, praticamente não vai ter efeito para ajudar
a estabilizar essa carga negativa. E os valores de pK vão provar isso para nós. O pK dessa molécula, já que esta aqui, a primeira, é a base conjugada mais estável, pelo que eu estou falando para vocês, obrigatoriamente esse composto tem que ser mais ácido, tem que ter um menor valor de pK. E o valor de pK é 2,97. Enquanto que para esse outro já eu tenho uma base menos estável, o valor de pK tem que subir e é de 4,01. Quando eu vou colocando o bromo cada vez mais longe, eu já vou me aproximando quase do valor de pKa do ácido acético, que é quando não tem nenhum substituinte eletronegativo na cadeia carbônica, 4,6. E com essa distância que está o último bromo, não tem mais influência em ajudar a estabilizar o ânion. Então, eu volto a ter o valor de pKa exatamente como eu tinha para o ácido acético, que tem um valor, então, de pKa de 4,74, mas é 4,7. Então, à medida que vai ficando muito longe, esse efeito indutivo vai se perdendo e já não vai ajudando na estabilização. Quanto mais perto, mais eficiente. Nós temos também uma situação, então, que a gente pode avaliar o efeito de hiperconjugação. A gente sabe que para estabilização de ânion, hiperconjugação não é nada bom, ela prejudica, porque é um efeito doador de elétrons. E quando eu faço, então, a base conjugada desse aqui, que é o ácido acético, que tem um pK de 4,7, acabei de botar no outro slide, e eu faço agora a base conjugada para esse ácido fórmico aqui, a diferença entre eles, ela se localiza agora na cadeia lateral. Então, enquanto que aqui eu tenho, vou desenhar, um CH3, para o caso da outra molécula eu tenho um hidrogênio. A cadeia carbônica, eu sei que as ligações CH, elas podem ficar paralelas às ligações pi do meu sistema aromático, doando densidade eletrônica para ele. Quando eu estou pensando agora nessa base conjugada, que eu tenho que estabilizar uma carga negativa, esse efeito que essas ligações aqui, que as ligações carbono e hidrogênio vizinhas têm, vão prejudicar a estabilização desse meu ânion. Eu vou abrir aqui as estruturas dele, para que a gente consiga, então, ter essas ligações carbono e hidrogênio bem demonstradas, para ficar correlacionado com a estrutura ali de baixo. Então, aqui eu tenho todas essas ligações carbono e hidrogênio, no caso que são 3, podendo ficar paralela ao sistema pi, exatamente como está sendo mostrado aqui embaixo. Então, as ligações CH ficam paralelas ao sistema pi, e conseguem, então, doar densidade eletrônica por esse paralelismo de orbital. Como eu estou falando em estabilizar uma base conjugada, que é uma espécie carregada negativamente, eu estou falando de algo que está prejudicando. Se doa, prejudica a estabilização. Então, é melhor que eu não tenha esse efeito na estabilização da minha base. Então, com isso, eu consigo dizer o porquê que o ácido acético tem um valor de pK maior do que o ácido fórmico, porque este, então, não sofre de um efeito ruim para a estabilização do ânion, que é o efeito de hiperconjugação. Então, o valor de pK tem que ser menor, porque essa base é mais estável, porque aqui eu não tenho hiperconjugação prejudicando a estabilização do meu ânion. Esse efeito de hiperconjugação, que é prejudicial para a estabilização de uma base conjugada, ela também fica muito claro quando a gente pega moléculas de álcool, e para isso eu vou fazer as bases conjugadas para os 3 álcoois aqui, que são os mais utilizados nos laboratórios, o metanol, o etanol e o isopropanol. E aí a gente tem o efeito de hiperconjugação justificando para nós porque que o pKa do metanol é menor que o pKa do isopropanol. O que tem de diferente entre eles? A carga negativa da base conjugada, ela está sempre localizada em cima de oxigênio nos 3 casos. E todas elas são cargas negativas localizadas, não podem ser deslocalizadas porque todos os átomos seguintes são hibridizados em sp3 nas 3 moléculas. O que difere elas, então? Nesse primeiro caso aqui, nós temos ligações que vão ficar paralelas a esta carga negativa aqui, que são ligações CH. Então, eu tenho 3 ligações sigma CH, que vão jogar elétrons para cima desse meu ânion, prejudicando a sua estabilização. Quando eu falo do metanol, eu estou falando de um carbono que tem uma ligação com hidrogênio, 2, e a outra é com carbono, com outro CH3, que está vizinho. Deixa eu mudar a ordem. Aqui, então, eu vou botar o CH3
hidrogênio e hidrogênio. A mesma coisa, só que eu mudei a ordem na apresentação. E eu tenho que pensar em estabilizar esse par de elétrons adicional. Antes eu tinha 3 ligações CH, agora eu tenho 2 ligações CH, que são vizinhas, jogando elétrons, e eu tenho uma ligação sigma carbono-carbono, que é essa aqui que eu vou destacar em azul. A quantidade de elétrons que tem numa ligação sigma entre dois carbonos é superior à quantidade de elétrons que tem numa ligação sigma carbono e hidrogênio, porque o hidrogênio é menor. Então, o efeito doador de elétrons que uma ligação carbono-carbono tem é superior. Se é superior, ela vai prejudicar ainda mais por doação em cima desse ânion, deste oxigênio, o que faz com que essa base conjugada aqui seja menos estável em comparação ao ânion do metanol. Por isso, se é menos estável, o ácido vai ser mais fraco, porque este aqui será uma base conjugada mais estável, nós teremos essa daqui como um ácido mais forte. Quando eu passo para a sequência, que é o caso do isopropanol, eu tenho um carbono que está ligado a um CH3, 2 CH3 e um hidrogênio. Agora, eu tenho uma ligação sigma carbono e hidrogênio jogando elétrons, e essa aqui que eu tô falando, jogando elétrons para cima do oxigênio quando ela ficar paralelo, né? Essa ligação aqui tem giro livre, então eu posso botar as 3. E essa daqui agora eu tenho 2 ligações sigma carbono-carbono. Então, são as 2 ligações que podem, em momentos diferentes, ficarem paralelas ao par de elétrons, jogando elétrons para cima desse par de elétrons e prejudicando a estabilização, porque são ligações muito mais ricas em elétrons. Então, a ligação sigma carbono-carbono é maior doadora de elétrons do que uma ligação sigma carbono-hidrogênio. Então, isso justifica. Aqui, a diferença é do tipo de hiperconjugação que está prejudicando e não da quantidade. Porque sempre que eu estou falando desses 3 casos, eu estou falando uma mesma quantidade. Todas têm 3 efeitos de hiperconjugação, mas em alguns casos, o tipo de efeito de hiperconjugação sigma CC é mais pronunciado que um sigma CH. E para analisar, então, a gente tem a diferença nos grupos funcionais alcano, alceno e alcino. Sempre para avaliar, eu vou fazer a remoção de um hidrogênio dessas moléculas para avaliar a base conjugada. Não tem outro jeito. Então, vamos tirar esse hidrogênio, deixar os elétrons em cima do carbono e assim por diante. Vamos fazer aqui R, carga negativa nessa posição. R são cadeias alquílicas, então eu já estou dizendo para vocês que não tem outro efeito de ressonância, de qualquer outro efeito. Esquece R, pensa que eu tenho uma carga localizada em cima desse carbono, que é o que eu quero avaliar nesse momento. Aqui também eu tiro e coloco a carga negativa em cima de um carbono de dupla. E aqui eu tiro aquele hidrogênio e coloco a carga negativa em cima de um carbono de tripla. Bom, é carbono só que faz ligação simples, é carbono numa dupla, é carbono numa tripla. Já dá para ver que eles não são carbonos iguais. Aqui eu tenho um carbono sp3, aqui eu tenho um carbono hibridizado em sp2 e aqui sp. E aí a pergunta que não quer calar. Qual é carbono que sabe estabilizar melhor a carga negativa? A gente acabou de ver isso em reativos de carbono. E a gente sabe que se eu não tenho nenhum outro efeito, e eu estou falando só do átomo que tem diferença na hibridização, eu tenho que pensar em quem sabe estabilizar melhor essa carga negativa. E dos 3, aquele que está mais perto do núcleo, que tem maior caráter S, é o SP. Porque aqui eu tenho 50% de caráter S, enquanto que aqui eu tenho em torno de 33% e aqui eu tenho apenas 25%. Então, nesse sentido, eu tenho aumento da estabilidade da base. Da base conjugada. Nesse sentido, se a base é mais estável, porque eu tenho os elétrons mais próximos do núcleo, porque eu tenho um carbono com maior características S, eu tenho então, portanto, o ácido correspondente mais forte, mais ácido, o composto vai ser mais ácido. E os valores de pKa que eu trago aqui para vocês, deixa eu colocar os valores, pKa
Para um alcano, então, sem nenhum tipo de estabilização, vai ser em torno de 50, então muito difícil fazer a remoção de um hidrogênio desse tipo. Um pKa para um hidrogênio ligado a uma dupla ligação é 44, e um valor de pKa para um alcino, então hidrogênio ligado a uma tripla ligação, é de 25, metade do que é para um alcano. Tudo porque eu tenho um átomo de carbono com diferentes características. É um carbono com maior caráter S, é um carbono mais próximo do núcleo, então elétrons da base conjugada que fiquem nesse carbono serão melhor estabilizadas, e aí eu tenho maior facilidade em formar essa base conjugada. Lembrando que sempre, então, eu vou formar, eu vou deslocar o equilíbrio, vou perder um próton só se eu gerar uma base que tenha uma certa estabilidade. O equilíbrio será deslocado para a formação de espécies. Quanto mais estáveis, eu tenho tendência a formar, então, os produtos, as bases conjugadas. Se não, não. Na próxima aula, a gente vai, então, trabalhar com basicidade. A gente avaliou hoje, então, a acidez de diferentes moléculas orgânicas. É bastante coisa, mas é aplicar praticamente tudo aquilo que a gente tem visto na nossa disciplina, que é estabilização por ressonância, efeito indutivo. Então, os efeitos se repetem, a gente só tem que saber aplicar na hora certa cada um desses efeitos e avaliar o que tem e o que não tem em cada uma das moléculas. Sabendo disso, então, a acidez fica um tópico bastante simples para nós, e é um tópico extremamente importante porque vai fazer parte de todos, praticamente, os mecanismos que a gente vai ver mais para frente, vai ter sempre alguma coisa que vai depender de acidez para ser avaliada. Então, é extremamente importante, a gente tem que saber bem esse assunto, e também basicidade, que a gente vê na próxima aula.